casamento. Casar. 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 Vamos casar. 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 Casamento. Vamos casar. Vamos casar. Olá, olá, como é que vocês estão? Como é que está a ser o vosso dia, a vossa semana, o vosso mês? Por aqui o podcast está muito bem e recomenda-se. Espero que estejam a recomendar às vossas amigas, aos vossos amigos, aos vossos colegas e àquela pessoa que vai casar e precisa de saber mais coisas sobre casamentos. É essa a ideia do podcast, é que seja para ajudar a comunidade de noivos e noivas, mas também para colegas e fornecedores e fornecedoras de casamentos. Estamos já a chegar ao episódio 20. É incrível como passou tão rápido e como tem sido tão positivo. Vou aproveitar esta comemoração do nosso 20º episódio para agradecer a todas as nossas convidadas, a todos os nossos convidados, todas as pessoas que disponibilizaram o seu tempo e a sua energia profissional para partilharem connosco e convosco o seu conhecimento. E agradecer-vos muito a vocês que nos ouvem semanalmente há já 20 semanas consecutivas nos nossos mais variados temas relacionados com casamentos em Portugal. Relembrar-vos que no nosso primeiro episódio temos uma explicação sobre a introdução deste podcast, sobre a música que ouvem no início do genérico e o final do genérico também, e dizer-vos que temos um Instagram onde podem ver todos os temas lançados em episódio e fotografias relacionadas com cada um dos episódios que já foram lançados. E já que estamos a falar de Instagram e também de comunidade, hoje tenho um pedido especial para vos fazer. A revista I Love Brides sofreu um hack. A conta de Instagram foi hackeada, foi roubada, pirateada, como quiserem chamar-lhe, e por isso ficaram sem o Instagram deles de já há muitos anos e com milhares de seguidores. E por isso hoje fica o apelo para que vão ao Instagram e sigam Revista I Love Brides. É exatamente assim que se escreve e certamente que vos vai aparecer. Nós já falamos uma vez com a I Love Brides no episódio sobre o Wedding Destination Lab com a Sura Mota, a sua fundadora, e temos já uma conversa agendada com ela. Mal consigamos apanhar aqui um bocadinho entre as nossas agendas, mas fica este carinho aqui, este desejo de que rapidamente recuperem todos os seguidores e que ainda consigam alcançar um novo público. Conto com a vossa ajuda para isso. E quase a chegar à nossa conversa, mas ainda antes dizer-vos que, em jeito aqui de organização, e uma vez que também estamos no episódio 20, eu tenho estado a publicar os episódios às sextas-feiras, mas se nos estão a ouvir em tempo real, a época está a começar, estamos a entrar no mês de junho e vai ficar bastante ocupada a partir de agora para todos nós. E por isso, se calhar a partir do próximo episódio, vou fazer uma mudança para as segundas, talvez terças-feiras, que é o dia de folga do pessoal dos casamentos, mas fiquem atentos, eu vou informar-vos e obviamente a vossa plataforma de podcast vai avisar-vos da data da publicação do próximo episódio. E hoje tenho o prazer de vos apresentar a nossa convidada, que é a Rosário, a alma e a diretora criativa da Bouquet de Lis. Olá, Rosário, bem-vinda ao podcast sobre casamentos. Estás hoje aqui com a tua marca maravilhosa, a Bouquet de Lis, e agradeço-te imenso pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Sei que já estamos a entrar numa época muito ativa e por isso agradeço-te imenso teres aceito o convite e estares aqui para conversar connosco. Não, obrigada eu pelo convite, obviamente, é sempre muito lisonjeador sermos convidados para programas para podermos dar algumas dicas, falar do nosso trabalho e obrigada eu, claro que sim. Ótimo, então, só para contextualizar, a tua marca já tem muitos anos,
Mas muito antes da tua marca, eu li uma entrevista que deste à Simplesmente Branco já há algum tempo e percebi que muito antes da Buquê de Lis ter começado, tu já trabalhavas neste universo da decoração, através da tua mãe, e também no universo das flores, não é? Portanto, a experiência já é muito antiga. A verdade é que eu no outro dia conversava com até a Sofia dos Branco Prata, estávamos a conversar sobre isso, ela disse: achei que tu sempre tinhas nascido neste meio, e às vezes até depois acho que fica um bocadinho confuso para as pessoas entenderem isto. Os meus pais tinham uma fábrica de móveis, na verdade, mas depois o meu pai faleceu muito novo, eu tinha um anito, quando o meu pai faleceu num acidente na fábrica, e a minha mãe de facto ficou com... Era uma fábrica que tínhamos uma sociedade em Passos de Ferreira, depois tínhamos a loja numa zona perto de Aveiro, e a minha mãe ficou com a parte da loja. Portanto, eu sempre cresci um bocadinho neste meio da decoração, que era aquilo que ela fazia. Mas sabes que há 40 anos, há 30 anos, o conceito wedding planner era uma coisa inexistente, percebes? Uhum. O que acontecia era a minha mãe, associada a esta loja de decoração que tinha e à fábrica, fazia os casamentos da família, das filhas das amigas, enfim. Era um bocadinho esse universo em que ela se movimentava. E, na verdade, eu sempre cresci, por um lado, com este conceito de estética associado ao decor, ao mobiliário, e a minha mãe, sim, tinha um sentido estético, ainda que muito diferente do meu, muito vincado, muito específico, muito especial, acho eu, e cresci um bocadinho nesse universo. O que aconteceu depois, mais tarde, foi que, ainda que eu não tivesse, honestamente, nem intenção, de maneira nenhuma, de um dia avançar para esta área. Achei que isso estava a anos-luz, eu tinha projetos para a minha vida também muito bem definidos desde miúda, que não passavam por nada disto, passavam pela área da comunicação, e eu estudei a minha vida toda com o sentido de que eu sabia o que é que queria fazer, para onde é que queria estudar e onde é que eu queria chegar. Acontece que a vida é o que é, dá imensas voltas, e quando a minha mãe, enfim, eu cresço um bocadinho mais, a minha mãe diz que, opá, quer deixar a fábrica, de facto as coisas não estavam a correr bem, para a saúde dela, a nível financeiro, eu disse-lhe, enfim, aos 18 anos, eu disse, olha mãe, ok, vamos fechar isto, vais para casa, eu vou para a minha vida, porque eu vou estudar, entrei na faculdade onde queria, as condições da minha vida estavam um bocadinho mais ou menos pautada para aquilo que era necessário. E a minha mãe disse que não queria vir para casa, para queria abrir uma loja de flores, só da parte mais dedicada aos casamentos, porque era aquilo que ela de facto ambicionava. A minha mãe era muito ligada à estética do Ikebana, tinha imensos encontros de Ikebana, imensas formações em Ikebana, e queria muito ligar-se a essa área. Eu disse, ok, abrimos uma lojinha, pensei eu, para te entreter um bocadinho, e eu vou à minha vida. Acontece que neste meio tempo a minha mãe fica doente, gravemente doente, a minha mãe não voltou a refazer a vida dela, sou filha única, e as coisas complicaram-se seriamente e eu tive que abortar um bocadinho a minha missão de ir para Lisboa, de ingressar em jornalismo, que era aquilo de facto em que eu tinha entrado na altura, e aqui as obrigações e de facto o meu lado de filha falou um bocadinho mais alto, e fiquei em Coimbra. Fiquei a estudar em Coimbra, num curso que eu odiava, e acabei por me dedicar um bocadinho à loja com a minha mãe. Comecei por descobrir uma paixão que eu acho que sempre existiu, na verdade, mas que eu não ligava muito ou não me dedicava muito a ela, e para ajudar um bocadinho, porque de facto há uma altura em que ela fica gravemente doente, eu afundei-me na loja e ok, pensei, por que não? E foi um bocadinho assim que nasceu o meu mundo ligado aos casamentos. Durante muito tempo a minha mãe ainda teve a buquê de lis sozinha. Buquê de lis, eu vou-te já dizer, porque nada tem a ver com a flor de lis, toda a gente acha que tem a ver com o rio Lis de Leiria. A flor de lis é uma das flores mais utilizadas em Ikebana. Uhum. E como flor de lis já existia, a minha mãe decidiu chamar-lhe buquê de lis. E depois, entretanto, as coisas foram acontecendo, sabes, sem muita programação, muito honestamente, e sem muita programação, sem uma estratégia muito bem definida por trás. Foram acontecendo, eu fui-me apaixonando pelas coisas. Acho que o facto da sensação clara de que estava a perder a minha mãe, ligar-me às flores, acabou por me ligar a ela, sabes? Uhum. E acabei por contar a minha história, a minha paixão às palavras, à arte, acabou por se contar em flores. Portanto, é esta a história, é a minha história na Buquê de Lis. Boa, manteres esta ligação, pronto, afetiva através das flores com a tua mãe também. É, apesar de sentires que há aqui coisas que, pronto, isto não é um podcast emocional, não queria entrar por aqui, não queria, pronto, também debruçar muito sobre isto, também para não, pronto, para não explorar estes teus sentimentos, mas acho bonito que de alguma forma tenhas esta conexão e que tenhas encontrado a Sim. beleza através das flores, a beleza desta relação com a tua mãe e a beleza das próprias flores e depois na felicidade do dia das outras pessoas, porque na verdade depois
nós passamos, nós que trabalhamos com casamentos, e eu tenho a sensação que este é o feedback que a maioria dos colegas me dá e das colegas, é que vivemos dias felizes das outras pessoas, através das outras pessoas, não é? E podemos ver muitas famílias juntarem-se e construírem-se e muitos sonhos serem realizados, não é? Porque isto acontece muito no dia do casamento. Eu tenho a sensação que, principalmente para as noivas, quando existe uma noiva numa cerimónia, não é? Que há muito um sonho, porque ainda que haja muita desconstrução feminina, e sim, tudo bem, está muita coisa desconstruída, mas também ainda há muitas mulheres que sonharam com o dia do casamento e que idealizaram o dia do casamento. E de certeza que tu, sendo uma das primeiras pessoas com quem as noivas contactam, és a pessoa que absorve muito essa história toda, não é? Esse contar, esse fairy tale, vá. Olha, sabes que há aqui duas questões que eu acho que são fundamentais e para mim é um assunto que me diz muito, porque eu fui criada só por mulheres. O facto do meu pai ter falecido e a minha família, enfim, a minha mãe é a mais nova de 15 irmãos, portanto a família dela, toda ela já era bastante mais envelhecida. Eu fui criada pela minha mãe por duas tias minhas, solteiras, para onde a minha mãe depois foi um bocadinho encontrar conforto quando perdeu o meu pai em circunstâncias de facto muito complexas. E o feminino a mim, a condição da mulher, a condição dos direitos da mulher é uma coisa que me é muito cara, mesmo. Uhum. É aquele valor que para mim é inegociável, sabes? Uhum. E eu não acredito, e durante algum tempo talvez isso tenha sido uma coisa que me fez alguma confusão entender como é que eu encaixava o mundo, o universo, que é talvez entendido ainda como um bocadinho patriarcal neste universo dos casamentos, e eu fui aprendendo, eu sou casada também, e eu fui aprendendo que uma coisa não invalida a outra, nem são opostos, percebes? Por isso, hoje em dia o casamento, felizmente, ainda que com algumas ameaças, seja extensível a muito mais daquilo que é um casal homem e mulher, felizmente. Contudo, quando falamos de um casal homem e mulher, maioritariamente o cliente da Buquê de Lis, não existe na Buquê de Lis esse sentimento, percebes? O sonho com que a minha geração ainda cresceu, a geração mais nova já de forma um bocadinho diferente. O sonho com que a minha geração cresceu do universo da Disney, porque de facto é esse universo da Disney que alimenta um bocadinho ainda estes casamentos, a princesa que vem ser salva, não é de todo aquilo que acontece na cliente da Buquê de Lis. São mulheres muito decididas, casais já um bocadinho mais maduros, que são muito independentes, que sabem exatamente ao que vêm, o que querem, para onde querem, como querem. E se esta história durar para sempre, perfeito, é altamente clichê o que eu vou dizer, mas é profundamente aquilo em que eu acredito, mas se não durar para sempre, enquanto durou, foi absolutamente uma história incrível que mereceu ser celebrada. Portanto, eu não acredito de todo nesta história do antagonismo entre uma mulher que é clara, decidida, vivida, muito senhora daquilo que é o seu destino e que é casada. Uma coisa não é antagónica da outra e eu sou a existência desse universo. O meu marido é meu sócio, mas não me impõe, até porque seria altamente complexo se isso acontecesse, e não deixo de sonhar com o carinho, com a proteção do Bruno, quando isso é necessário, como o inverso também acontece da parte dele. Portanto, isto para te dizer que o universo e o sonho podem e devem acontecer. Acho que o sonho e o universo têm que existir neste meio, porque de facto, e isto também é a história da minha vida, e eu encaro o Buquê de Lis um bocadinho como a história da minha vida, quando tu perdes toda a gente, aquilo que te agarras são as memórias. Eu não tenho fotografias em casa, não aprecio honestamente fotografias de pessoas, acho absolutamente tonto ter fotografias minhas em casa, acho uma coisa um bocadinho narcisista que eu não amo. E aquilo que eu tenho da minha mãe é absolutamente maravilhoso. Estavas um bocadinho a falar de não explorar esses meus sentimentos. Eu estou muito em paz com esses sentimentos, sabes? Muito em paz mesmo, porque eu tive uma vida absolutamente maravilhosa com a minha mãe. A minha mãe mostrou-me coisas lindas da vida, sabes? A minha mãe mostrou-me, era uma pessoa desempoeirada, muito mais do que eu. Eu tive a oportunidade de viver com elas, mesmo na tristeza e numa doença que foi agressiva durante muitos anos. Nós rimos muito naquele hospital, nós brincámos muito com as pessoas, nós gozámos muito com a circunstância e com a situação. E este universo do sonho, o dia em que eu casei, continua a ser para mim das memórias mais doces, independentemente de eu vir a ficar com o Bruno, de não ficar. E é isto que eu tento transportar para o universo dos meus noivos, sabes? Eu acho que aquilo que os noivos devem pensar quando vão casar, e às vezes já há ali um tema que é um bocadinho desconfortável,
que é quando começamos a falar de orçamentos, obviamente, independentemente do orçamento de cada um, toda a gente tem um orçamento, e se tu tens um orçamento de X, esticas um bocadinho a X mais um, mas tens um orçamento de Y, há sempre a possibilidade de esticar ao Y mais um, portanto, há sempre orçamentos que são precisos, com os quais são precisos lidar. E aquilo que eu digo sempre é, no vosso orçamento, o que é que fará daqui a 20 anos pensar e concretizar o vosso sonho? Porque, na verdade, independentemente do tempo que o casamento durar, da circunstância em que ele durar, se for boa, e se não houver situações menos... O que é que num casamento pode ser mau? Situações de violência, situações de agressão. Se o amor acaba, enfim, durou, houve, percebes? Então, Sim. isso é uma coisa que eu acho que os meus noivos vivem muito bem. E aquilo que eu acho que eu tento transmitir aos noivos e faço nos meus casamentos é isto. No dia do casamento é para viver o sonho, independentemente daquilo que possa vir a acontecer depois. Sem pensar no que pode correr mal, mas eu subscrevo, concordo com a tua opinião. E diz-me uma coisa, então vamos passar aqui a uma parte prática. O que é que sentes que sejam os primeiros passos, como é que as pessoas te abordam inicialmente e quais são as suas primeiras questões? Ou seja, a ideia que eu tenho, e vais-me dizer sim, se é sempre assim, se não, ou como é que tu sentes, é que as pessoas têm muitas ideias, e tu até disseste que muitos dos teus clientes já são pessoas maduras, com ideias concretas, já sabem o que querem da vida, resolvidas, etc. Portanto, têm ideias, provavelmente, mas não estão de alguma forma organizadas, não é? E o teu papel passa por ouvir essas ideias e depois dar-lhes forma, portanto, moldar esta peça. Olha, para já temos falado de casais, o que torna a coisa um bocadinho mais complexa, porque se todas as pessoas são diferentes, então colocamos na equação, às vezes com vivências diferentes, às vezes com objetivos de vida, ainda que assim, com algo em comum diferentes. E há um bocadinho de tudo na Bouquet de Lis, eu só te posso falar do universo da Bouquet de Lis, porque quem nos procura, repara, nós também acho que somos muito claros na nossa comunicação, e eu acho que quem nos procura também acaba por fazer um bocadinho match connosco. Olha, a primeira coisa que eu faço sempre, e eu não marco reunião, não tenho casamento nenhum, e é bem desafiador para mim, sem conhecer primeiro os noivos. Eu não quero saber qual é o orçamento que eles têm. Perguntam-me, ok, queremos um serviço, se for, a Bouquet de Lis faz wedding planner e decor. O serviço de decor pode ser contratado à Bouquet de Lis de forma independente do serviço de wedding planner. Certo. O serviço de decor, as pessoas enviam-nos algumas inspirações, qual é o local, e nós damos um orçamento muito básico para as pessoas perceberem qual é o nosso universo de valores. Faz sentido para as pessoas, então depois uma das minhas colaboradoras começa a trabalhar com essa pessoa para chegarem a um consenso de decor, a um projeto, enfim, não faz sentido, está tudo bem. O wedding planner, eu reúno com toda a gente, toda a gente. Eu primeiro preciso conhecer a pessoa, o casal, eu quero que a pessoa me conheça, que saibam quem eu sou, o que é que eu penso, como é que eu trabalho, quais são as minhas prioridades, o que é que para mim é um casamento de sonho, é ao que eu vou dar foco em primeiro lugar. Porque repara, eu posso ser a melhor wedding planner do mundo e para aquelas pessoas por isso simplesmente não se identificarem com a minha forma de estar. E está tudo bem. O que eu não quero na minha vida, sabes, é que seja penoso, sabes? Claro. Porque é um ano em que tu estás a lidar com as pessoas. Eu gosto genuinamente de pessoas, então eu tenho que, independentemente de fazer match com o meu gosto pessoal, que não é para aqui chamado, independentemente de fazer match com o meu gosto musical, que não é para aqui chamado, a pessoa humanamente tem que entender e ter os mesmos valores básicos que eu respeito. Porque senão é altamente penoso, e há muitos anos lá atrás aconteceu uma circunstância em que de facto a pessoa estava abissalmente no espectro oposto daquilo que são os valores que para mim são inegociáveis, e foi doloroso para mim, foi doloroso para ela. Não acho que tenha sido um processo interessante para mim, não acho que tenha sido um processo interessante para ela, levámo-lo até ao fim, porque profissionalmente isso faz parte, mas a mim, Bouquet de Lis e Rosário, interessa-me que eu sinta que está a ser um processo bom e interessante, porque o casamento não se resume ao dia do casamento. Para mim o casamento começa no dia em que os noivos começam a organizar o casamento, e eles vão se lembrar desse processo todo, e isso é o interessante. Portanto, a primeira coisa, arrumar o assunto, é conversarmos sobre isto. Mas deixa-me só interromper-te aqui a linha de raciocínio para te dizer que, pela minha experiência, também já de 12, 13 anos na área dos casamentos, eu tenho a noção, e pá, fica a mensagem para os colegas que nos possam estar a ouvir, fornecedores de casamentos, seja qual for a área, que isto acontece um bocadinho no início, que é porque precisamos de trabalhar, porque precisamos de trabalho, aceitamos clientes porque queremos trabalhar, mas com o decorrer do tempo e com a nossa afirmação também no mercado, vamos percebendo que é mesmo muito importante este match, não é?
e que definitivamente fica este conselho que as coisas vão correr muito melhor e às vezes há alguns colegas que não conseguem ter os resultados que querem, não sentem que estão a chegar aos resultados que Ainda. idealizaram e às vezes tem a ver com encontrar fazer um bom casting, pá, nós dizemos isto muitas Mas vezes. repara, mas para isto, desculpa interromper, mas para isto eu também quero que as pessoas se sintam tranquilas, porque para isto é preciso tempo. Claro, é preciso esta conversa, este diálogo. É preciso alguns anos para tu também aprenderes isto. Correu muito mal no início, corre muito mal às vezes ainda, percebes? As pessoas também têm que se desculpar um bocadinho no sentido de aceitei este cliente. Ok, não era o que eu estava à espera. Não percebi que, de facto, se calhar eu não era a pessoa certa para ela. Porque também é preciso tu também trabalhares um bocadinho no teu ego e entenderes que, às vezes, tu não és a pessoa certa para aquela pessoa. Exatamente. Com todas as coisas que tu adorarias fazer aquele casamento, mas de facto, genuinamente, tu não és a pessoa certa para aquele casamento, porque não vais entregar aquilo que aquela pessoa quer, porque pura e simplesmente para ti vai ser muito penoso fazê-lo. Agora, é preciso também ter já alguma estofo financeiro, em primeiro lugar, falemos das coisas como elas são. É preciso ter algum estofo também de equipa, é preciso também ter já alguns anos de experiência, é preciso errares muito, e é necessário também, no meu caso, e só posso falar de mim, fui uma pessoa se calhar muito imatura nos negócios durante muito tempo, criar e encontrar esta maturidade ao longo da vida e esta paz no sentido de, ok, infelizmente não sou a pessoa certa para esta pessoa, ok, vamos aqui esclarecer que de facto se calhar existe alguém mais incrível do que eu, tendo em conta a circunstância. Isto não quer dizer, repara, que eu não aceito casamentos altamente desafiantes e que nada tem a ver com o que lixo. E isso também é o que me alimenta. Eu tenho que estar no limite do risco para perceber que aquilo é interessante. Eu não quero fazer mais do mesmo, percebes? Agora, uma coisa é, por exemplo, alguém te dizer que, e eu não queria muito entrar pela circunstância específica que aconteceu nesse caso, porque foi uma única vez nestes anos todos. Sim. Mas, de facto, a pessoa disse-me que não queria uma pessoa especificamente no casamento, a celebrar o casamento, por uma questão de ideologia, percebes? E aquilo que estávamos-nos a referir é uma coisa que para mim é muito pele, sabes? É muito um valor negociável. Então, eu isso não quero. Agora, se a pessoa quer vermelho, se quer amarelo, se quer azul, pá, se quer saltar de paraquedas, mas se quer casar num castelo, isso é irrelevante, sabes? Óbvio. Não se fala de pilares basilares, não é? Não se fala disso. De filosofia de vida, E claro, de vida, valores. percebes? Esta questão de, para mim será muito difícil, e eu vou-te dizer aqui uma situação só muito, assim, abrangente, estar com um casal cujo marido ou futuro marido seja ele a dar os deadlines, percebes? E que a esposa ou a futura esposa não tenha um papel profundamente ativo e não seja ela a ser ouvida. Eu sou a proprietária da Pequena de Lixo, para mim será muito difícil entender isso. Ou que o futuro marido ou o noivo fale para o meu marido, para o Bruno, e não fale para mim porque e terá mais capacidade de falar com ele. Para mim não dá, entendes? Então, Sim. há aqui questões que para mim são basilares. Entendo perfeitamente. Como mulher neste negócio e nesta área. Como mulher, como mãe de uma miúda, como filha de uma mãe que me criou sozinha, o lugar da mulher para mim, ainda que possa parecer antagónico com este mundo, é um lugar mesmo muito importante, um lugar de respeito, que não quer dizer com isto que também, ao fim, não me adiantando que não é esse o podcast, que a mulher não possa ser dona de casa se o quiser e se eu entender, não é isso que eu estou a dizer. Agora, o lugar da Sim. mulher, seja ele qual for, que seja a escolha dela. É a minha única Exato. questão aqui É e isso, isso também é um valor inegociável. Pondo isto, quando um casal vem ter comigo, esta é a primeira conversa e a seguir quero ouvir o casal, percebes? Tudo o que é que faz, o que é que os move, o que é que os comove, o que é que os ouve, o que é que eles ouvem, de onde é que eles vêm, para onde é que eles vão, qual foi o casamento mais bonito onde estiveram, qual foi... Nós entregamos sempre um questionário aos nossos noivos, muito louco. O nosso questionário não pergunta quanto é que eles querem gastar, ok? De todo. Certo. É conceptual e emocional. É uma construção de uma persona, não é? Este termo utiliza-se muito no marketing. É construção da persona, no fundo, não é? E no fundo, no meu caso, sabes, eu quero mesmo muito saber o que é que move aquelas pessoas, o que é que as comove, sabes? Há uma pergunta para mim a basilar no questionário que nós enviamos, que é: qual foi a maior extravagância que vocês já cometeram? E uma extravagância para uma pessoa diz-te muito sobre ela, sabes? Engraçado isso. Uma extravagância para uma pessoa é, por exemplo, ter ficado um ano sem trabalhar, ter-se dedicado à maternidade. Nós temos muitos casais que já têm filhos. Uma extravagância para uma pessoa é ter comprado uma linha toda de skincare da Dior. Para outra pessoa é ter comprado um carro X ou Y. Com Para outra certeza. pessoa, E vais sabes? aprender muito sobre as pessoas com isso. É uma pergunta tão básica e aquilo que é loucura para uma pessoa diz-te em que ponto é que aquela pessoa se move e se comove, percebes? Porque depois, no fim das contas, é sobre isto que se trata. Repara, eu quero um casamento super animado, mas um casamento super animado para uma pessoa é um pop jazz, um chill out, e para outra pessoa um casamento super animado é saltar de paraquedas e estar no limite do risco de vida. Então,
qual foi a maior loucura que cometeram, e nós temos muito esse universo aqui, sabes, muito antagónico. Também depende um bocadinho, há pessoas que, imagina, já fiz o casamento de algumas famílias, da irmã mais velha, e agora estou no casamento da irmã mais nova. E é curioso que eu conheci a irmã mais nova há 10 anos, e está-me a acontecer essa circunstância agora, e há 10 anos a Ana não é a Ana de agora, percebes? Ela é outra pessoa agora, teve outras experiências, teve outras vivências. Então eu quero saber qual foi a maior. Se eu lhe perguntasse há 10 anos qual era a maior loucura que ela cometeu, a resposta dela hoje ia ser diferente. Então, a primeira coisa que eu quero saber dos noivos é conhecê-los. Ponto. E conhecer os noivos, para mim, ultrapassa muito a linha do quanto é que queres gastar, onde é que queres casar, quer que seja religioso ou não queres que seja religioso. Às vezes sabe lá se quer que seja religioso, se não quer. Às vezes diz que sim porque os pais querem, e depois quando começamos a desconstruir um bocadinho aquilo que a pessoa de facto a comove, se calhar até nem é bem isso. Ou qual é o sítio do país onde queres casar? Vou ter uma reunião hoje, que é aquela que estou assim um bocadinho atrasada, que a noiva me dizia, Rosário, só quer casar mesmo em Lisboa, porque tá. E depois eu fiz esta pergunta, qual foi a maior extravagância? E a extravagância dela tem muito a ver com viagens. Eu disse, e se, no vosso caso, fôssemos por este caminho, por estas razões? Eu disse, total, nunca tinha pensado nisso. Só que tu para isso tens que estar disposto a ouvir ativamente, sabes? Que é uma coisa que eu Sim, aprendi. estavas a falar e eu estava aqui a pensar e a imaginar o quanto trabalho é de quase terapêutico, de psicólogo, de psicanálise, de compreender, né? De perceber como é que isto se materializa, não é? Esta construção da personalidade que estás a fazer nestas conversas e como é que depois materializas isto. Mas tens que entender muito, tens que gostar mesmo de pessoas, como disseste, não é? Olha, eu primeiro não sou psicóloga de ninguém, fica claro, porque eu sou próxima nessa área de Sim, todo. mas tu não fazes nenhum tratamento, o tratamento que fazes é a transformação em algo tangível, não é? Que é aquilo que Sabes eles o vão que viver é? no As dia. pessoas às vezes perguntam porque é que eu rio às 9 da noite e porque é que é difícil, e neste momento agora com uma bebé, de facto, tenho que colocar essas regras porque há um ser humano que também carece da minha atenção. Mas, genuinamente, isso para mim não é difícil, sabes? Porque eu gosto de ouvir as pessoas com a intenção de lhe colocar o casamento de pé, mas genuinamente eu gosto de ouvir as pessoas porque eu aprendo imenso, sabes? E às vezes a curiosidade, eu sou muito curiosa mesmo, sabes aquela coisa um bocadinho até quase creepy, eu quero saber tudo, mas como é que tu chegaste, como é que tu fizeste, sabes? Olha que giro, opa, que nunca me lembrei disso, como é que é possível? E eu acho que esta curiosidade pela vida, sabes, é o que me mantém no meio daquilo que é a insanidade da vida e algumas circunstâncias menos positivas que a minha foram, me mantém com paixão pela vida, porque o pouco tempo em que às vezes tu te desligas disso porque estás assoberbada de trabalho, começas a entrar num loop um bocadinho triste. Já não sei se quero fazer isto, já não sei se gosto. E às vezes é só por isso, porque estás sem tempo para ouvir as pessoas. Para quem gosta de pessoas, que no meu caso gosto mesmo. É isso, temos que retirar também prazer, obviamente, daquilo que fazemos pela nossa sanidade mental. Olha, eu tenho aqui uma palavra, ou duas, um conjunto aqui de palavras, só para andarmos aqui um bocadinho à volta deste conceito, mas não é uma pergunta concreta, que tem a ver com listas de convidados. E pensando nisto em vários fatores, é muito importante a construção da lista de convidados para se tomar muitas decisões a partir daí, nomeadamente o local onde se vai fazer a festa, em termos de albergar estas pessoas, sentar estas pessoas todas, em termos de localização, perceber se as pessoas têm que dormir, se têm que se deslocar do sítio de origem, etc. É um passo muito importante. Sentes que formar e finalizar a lista de Sem dúvida. convidados é importante para ti? Muito importante mesmo, e é um processo que eu tenho vindo a desconstruir estes últimos 2 anos. Porque era uma das perguntas que nós tínhamos muito, qual é a lista de convidados, quantas pessoas queres ter? E eu comecei a perceber que, para mim interessa-me ir um bocadinho ao contrário. Ok? Imagina, quero ter estes convidados, então agora vamos montar a festa para estes convidados. E às vezes as festas eram só fotocópias umas das outras. E aquilo que eu comecei a fazer um bocadinho ultimamente foi, ok, e que tem resultado muito bem, que é, mais uma vez, eu sei que isto vai parecer repetitivo, mas para mim é o ponto basilar, é conhecer quem está à tua frente. Porque as pessoas dizem, tenho que convidar estas pessoas, porque senão depois não sei quê, não sei quê. Está bem, se tu queres convidar um casamento com 150 pessoas, queres fazer um fim de semana no meio do Alentejo, queres proporcionar-lhes uma experiência muito personalizada, altamente olfativa, degustativa, queres proporcionar-lhes uma experiência um bocadinho disruptiva, que pode ser feita a vários universos. 150 pessoas perdidos no meio do Alentejo, a fazer, por exemplo, um glamping de luxo, vai ser muito complicado conseguir.
isto provavelmente era o que tu gostarias, que tu amavas. Temos este plano A. O plano B, se tiveres mesmo que levar 150 pessoas, neste universo que tu pretendes, ou que vocês pretendem, podemos fazê-lo, se calhar numa zona mais central, terá que ser com hotéis imediatamente ao lado, porque há pessoas que no universo de 50 pessoas vai haver quem tenha mais idade, menos idade, mais locomoção, menos locomoção, provavelmente vai ter bebés a quem não vai ter que deixar, mesmo que seja uma festa sem bebés, e mesmo que leve uma babá, vai ter que ter um espaço próximo onde vai haver a criança, ok? E nesse caso, vamos ter que montar a festa desta forma. E às vezes a decisão que os noivos têm, às vezes decide-se por aqui. Ok, afinal não quero com 150 pessoas. A festa que eu amo é esta e eu vou reduzir o meu Exato. convidados. Ou Então, seja, conseguires pôr em perspectiva, não é? Olhar para o futuro, no mostrar, futuro, sim. exatamente, Aquilo antecipar. que eu comecei a fazer as festas um bocadinho ao contrário, no sentido em que, como para mim a questão da experiência é uma questão muito importante mesmo, então vamos perceber aqui coisas claras. Este é o vosso universo de convidados que vocês têm, ok, isto é mais ou menos aquilo que vocês querem. Então, nestas circunstâncias, se fizermos aqui, vai acontecer desta forma, e o número de convidados possíveis para esta festa é isto, e vai custar X. Se vocês quiserem ir para este universo dos 150 convidados, dentro deste contexto, podemos ir para acolá, e vai ser desta forma, e vai custar Y. Percebes? Porque eu acho que o universo matemático, aqui, é muito decisivo também. Entendes? Porque quando tu começas a escalar num tipo de festa que se preocupa com coisas muito peculiares ou com coisas muito particulares, como, por exemplo, sei lá, um exemplo agora, por exemplo, nós vamos ter um casamento que o menu, acho que posso dizer isto, eu falo mais, se calhar, em que o menu vai ser sussurrado ao ouvido dos convidados. Isto não vai sair na semana em que é gravado o episódio. Vai sair mais à frente, portanto, se Pronto, calhar ok. já Mas entretanto também acho que aconteceu. não sou, um dos dois não é português, portanto também não é grave. Mas o menu, por exemplo, não vai estar na mesa, vai ser sussurrado ao ouvido dos convidados. Uau! Para isto acontecer, esta sensação de arrepio que eu quero provocar nestes convidados, esta sensação de o que é isto, o que é que me está a acontecer, esta sensação só é possível no universo de convidados pequenina, menor, num Exatamente. sítio mais escuro, mais particular e que as pessoas se sintam muito à vontade, porque vão acontecer várias coisas durante o casamento, percebes? Não é um casamento, é um fairy tale, mas um fairy tale um bocadinho mais a bad boy, É a uma bad... performance, é um espetáculo. Olha, fizeste-me É. lembrar, eu estudei teatro, faz parte da Ai, minha formação, estudei teatro durante 3 anos e depois História da Arte e depois é que fui para a fotografia, que é a minha maravilha, formação. Mas maravilha. há uma companhia de teatro, isto já acontece há muitos anos, apesar de não ser ainda muito difundido, e agora é que está a acontecer mais, que são os Furadelbaus, que têm todo este efeito sensorial nos espetáculos e nas performances deles, em que estão a acontecer cenas e estão a sair cheiros. Portanto, há cheiro, há sons a sair, há cadeiras que vibram se estás sentado, há, portanto, toda esta... Eu amo isso, tens que no fim mandar-me o link disso. Eu já E estou a... fizeste-me lembrar isso, é que de repente os espectadores estão todos sentados e há uma nuvem de poeira e as pessoas têm que se levantar e achavas que ias assistir a um espetáculo sentada no Teatro X, mas de repente levantas-te e estás a descer para a cava ou para os bastidores e não era nada daquilo que tu achavas, não é? Mas há muitas companhias que já trabalham neste sentido e isto é muito interessante. É muito performático, não é? É muito E é de muito sensorial. Eu sensações. acho que mais performática é sensorial. Olha, por exemplo, agora o casamento da Dânia, e vou aqui cometer aqui um bocadinho de spoiler, que isto não, acho que não saiu para as revistas, mas também não é nenhuma inconfidência. O que é que aconteceu? Ela queria um casamento muito clássico, a coisa mais clássica que existe, mais sofisticada, mais romântica, o fairy tale que ela sonhou em miúda. Sabes? Ela disse-me, Rosário, eu gostava de ter o casamento que eu sonhei em miúda, e o meu casamento de miúda é o sonho da Disney, percebes? Só para elucidar quem nos está a ouvir, eu sei do que estás a falar. Sim. A Rosária e a Buquê de Lis fizeram recentemente o casamento da Dani e a Neto, portanto, de certeza que já viram, está por aí toda a comunicação social, nas revistas, mas na página da Buquê de Lis vão encontrar. E sim, eu li muito sobre isso, que ela tinha muito este sonho de menina e este universo fairy tale, não é? Universo mesmo, sabes? Ela veio, enfim, lá está, tu tens de conhecer muito bem o teu cliente e eu montei este casamento em menos de 3 meses. Eu tive muitas conversas com a Dânia para perceber do lugar onde ela vem, do lugar em que ela cresceu, quais foram as coisas com que ela conviveu e o sonho dela e o universo dela de miúda era muito, de facto, quando eu lhe disse, o teu sonho é o sonho da Disney, ela disse, é isso, sabes? A palavra foi aquilo que desbloqueou um bocadinho. E o que é que nós fizemos, por exemplo, em termos sensoriais?
sendo que é um casamento muito clássico, que há coisas a que não dá para fugir, se quiseres manter num lugar de elegância e sofisticação, do qual eu também não abdico, independentemente do estilo de casamento. A igreja, por exemplo, estava cheia de som de passarinhos. Certo, havia esta contaminação sonora, não é? Sim, a quem deixo aqui o meu agradecimento aos de Groovy, que foram incansáveis nestes meus pedidos. Já E foram nossos convidados também. foram, olha, portanto, eu disse-lhes isto, eu preciso do som de pássaros quando os convidados entrarem na igreja. Eu quero isto inundado com som de pássaros, com o som de uma floresta. Porque ela tem que entrar neste reino encantado, ela tem que sentir que, apesar de que ela estava, enfim, já não sou uma miúda, e esquece nesse dia, sabes? Com ela foi desarmar um bocadinho, esquece isso. Neste dia tu vais ser a menina que um dia sonhou casar num castelo encantado com o príncipe encantado. E então, isto foi, por exemplo, uma questão sensorial que nós colocámos, tinha muito cheiro de floresta, fomos buscar, vou-te dizer aqui como é que nós fazemos isto, um dia quando eu der formação sobre o assunto, metade já está aqui. Fomos buscar uma... fomos De buscar certeza que tens muito mais do que tempo que temos para, para mas divulgar coisas coisas. básicas às vezes, fomos buscar amaciador da roupa, sabes? Para a máquina de lavar roupa com cheiro de floresta e borrifámos a igreja toda que estava mesmo com cheiro fresco, sabes? A minha filha gosta de fazer isso no quarto dela. Olha, e foi um bocadinho por isso que eu percebi. Foi um bocadinho aqui de algumas influências do Instagram da minha amiga Vanessa Alfaro, que uma vez eu via a fazer isso e eu pensei, é isto que eu vou Olha, fazer. foi daí que eu tirei, que engraçado. Foi da Vanessa Alfaro que eu tirei essa dica de misturar o amaciador da roupa com álcool e água e borrifar a casa. Olha, boa, que engraçado. Por acaso foi. E então borrifámos um bocadinho, depois tinha muito o som dos passarinhos. Depois, quando entramos para a sala, portanto, a sala de jantar, também tinha uma mesa gigante com 5 bolos de noiva, que eu acho que nas revistas nem se vê muito bem, não tinha um, tinha 5 bolos de noiva. Eu percebi que tinha e mais mais do que uma um. vez tinha as pessoas iam à casa de banho e tinham constante, porque era naquela zona, e tinham constantemente o som dos passarinhos, o som da floresta, sabes? Tinha um som muito infantil. Eu quis trazer para aquele casamento um lado infantilizado, ainda que muito sofisticado, percebes? Claro que depois, enfim, é um casamento muito peculiar, apesar das pessoas acharem que é a fórmula certa, para mim não é, porque o facto de ser tão marcado, de já haver tantos bailarinos, tantas pessoas a tocarem violino em casamentos, porque isso hoje em dia é tão comum, que tu torná-lo personalizado é o mais Claro. percebes? E então, quando eu te falo da questão sensorial, para mim, portanto, às vezes é uma coisa tão simples como isto, colocar passarinhos em todo o lado a cantar, percebes? É um bocadinho este universo que eu acho que é importante para os nossos casamentos trazer, que é importante que todos os sentidos se sintam um bocadinho apelados. Por exemplo, no caso do catering, conversei muito com o catering e para mim a comida tinha que ser bonita. Sabes, o ato de comer nem sempre é um ato belo, não é? Porque, enfim, estás a mastigar, estás a desfazer comida, um bocadinho até mais, hoje em dia com as gerações mais novas, às vezes tens um animal na mesa, não é? Portanto, tornar isto bonito, às vezes é desafiante. Senão torna-se só uma coisa um bocadinho messy. E no caso da Dânia, não era aquela coisa comensal, um bocadinho burlesca, não era, percebes? Tinha que ser belo. E tu não vês uma princesa da Disney sentada à mesa com uma perna de frango, percebes? Então, tornar este lado belo também era difícil. Então, mandámos vir um carradão de flores e todos os pratos estavam decorados com as mesmas cores que as flores tinham na decoração, percebes? E este universo vai trazendo este lado que não é para todos. Acredito que muitos convidados tenham estado lá, preferiam uma coisa mais mega party e não sei o quê, mas eu senti, e a Dânia há de me corrigir se isto estiver certo ou não, até porque falei com alguns convidados ao qual estamos sempre muito atentos, sentiram-se neste universo do deslumbramento. Ok, não é o que eu quero para mim, mas eu estou no sonho do fairy tale. Sim, eu digo isso muitas vezes aos noivos, que é, ainda que possam não agradar a todos, porque isto vai acontecer sempre, eu acho que o importante é que as pessoas percebam que há um cuidado, que há uma intenção, e se as pessoas aceitam ir àquela festa, àquele casamento, também tem que estar um bocadinho, e fica a mensagem aqui para todas as pessoas que são convidadas, aquilo não quer dizer que tem que transformar aquele momento na vida delas, têm apenas que apreciar aquele momento, ainda que não o fizessem daquela forma, mas apreciar e valorizar as decisões e as escolhas daquela pessoa de quem gostam muito também, não é? Senão não estariam ali. Também vem de um lugar que eu também digo sempre aos noivos, e concordo plenamente contigo, vou-te já dizer, acho que, mas isso vem do lugar da educação, isso não há como, haverá de tudo do lado em todos os momentos, tu estarás sempre disposta a aceitar e a receber coisas bonitas ou não, isto parece uma coisa um bocadinho coach, que eu não é nada a minha cena, mas é verdade, tu tens de estar disposta a aceitar e a receber as coisas boas de facto que te oferecem, porque senão és sempre só uma pessoa amarga, e haverá sempre quem de facto não vá para o casamento com essa disposição, contudo,
é importante que os noivos sintam que não podem pensar só neles. Têm que pensar nos convidados, porque repara, um casamento não é nada mais do que tu receberes pessoas em tua casa. Só a casa nesse dia é maior, provavelmente é alugada e estás com um aparato um bocadinho maior. Mas estás a receber as pessoas em tua casa, tu és um anfitrião, tu podes ter o melhor wedding planner do mundo, podes ter a melhor decoração. Se os noivos não estiverem felizes, contentes, também dispostos a receber e dispostos a dar atenção, carinho, amor aos convidados, é um flop. O casamento não há como, e a minha última conversa com os noivos é sempre esta. Ok, está tudo pronto, está tudo organizado, agora ponham-se na energia do casamento. Agora aceitem que estão a receber pessoas na vossa casa que têm a obrigação de lhes dar atenção, serem corteses, serem carinhosos, porque isso é. Se for para dançar e os convidados não estiverem a dançar, vão vocês e dancem porque toda a gente vai atrás. Às vezes as pessoas só estão inibidas porque não vos querem estragar a festa maravilhosa que vocês estão a oferecer. Então, vem também do lugar dos noivos ter um cuidado com os convidados absoluto e inequívoco, percebes? Tu não vais convidar pessoas para a tua casa para jantar, sabes que aquele casal é vegetariano e vais oferecer um cabrito assado. Então, quem são os teus convidados? De que lugar é que eles vêm? O que é que eles já viveram? Tu não vais convidar pessoas, se calhar, um bocadinho mais simples do campo, que se calhar não tiveram acesso a algumas coisas, e só porque tu tens, vais-lhe dar um prato altamente complexo de ser degustado, com não sei quantos talheres e não sei quantos passos. Isso é uma falta de educação tremenda, percebes? Tu tens, não podes ter uns convidados que querem alta vibe, alta festa, alta party, e tu, porque até precisas de uma música clássica e até porque tens algumas possibilidades, vais trazer a Orquestra Sinfónica de Lisboa. Quer dizer, é só tonto. Então, também o lugar dos noivos e o lugar do wedding planner, a meu ver, é ser um bocadinho claro naquilo que é um casamento. É ser claro em dizer que eu faço as vontades todas, mas eu vou-te sempre dizendo o que é que faz sentido ou não. Claro E que é sim. também o lugar dos noivos, se querem ter uma festa bonita, perceberem que não é tudo como eles querem, no sentido em que o que interessa é o que eu gosto. Não é bem assim, porque se os noivos estão a dar uma festa para 150 pessoas, é porque querem a validação dessas 150 pessoas. Uhum. E vão ficar felizes numa festa nossa, se pelo menos 150 pessoas, pelo menos 50 não disserem que foi o melhor casamento onde foram, foi o flop. E se tu para teres isto, tens que olhar para estas pessoas, entendes? Se os noivos acham que só importa a opinião deles, casem sozinhos. Honestamente, não coloquem 150 pessoas num lugar desconfortável, porque também ninguém merece. E este é muito parte do teu trabalho também, não é? De lhes passar esta mensagem e de os fazer ver, no fundo, não, voltando àquela ideia de que nós não temos que conquistar e agradar clientes, nós temos que ser o mais honestos possíveis para passar a E para os mensagem clientes certa. também, calma. Esta minha linguagem, esta minha Não, assertividade. não, mas eu percebo claramente o que é que pretendes. Ou seja, às vezes temos que dizer ao cliente: olha, não é a melhor opção, não é o melhor caminho, Com deves carinho, fazer deste com carinho, obviamente, carinho, óbvio, percebes? e com experiência. E com experiência, eu estou-te a dizer esta assertividade, esta linguagem se calhar um bocadinho mais clara, mais assertiva, mais seca, se calhar com que eu te estou a dizer as coisas, é porque estamos num podcast que muito provavelmente a maior parte das pessoas que o vão ouvir são colegas. Se calhar a maior parte das pessoas que ouvem o teu podcast não têm a certeza do que te estou a dizer, mas são pessoas ligadas à área. Agora, é óbvio que se tu estiveres a falar para noivos, há uma coisa que eu odeio, porque lá está, acho terrível, eu não infantilizo os noivos, pá, percebes? Eu Claro. acho que isso é tonto, percebes? As pessoas não precisam que tu sejas a melhor amiga delas, as pessoas não precisam que tu as Mas infantilizes, eu, não eu sei percebo, eu percebo o que estás a dizer, mas não foi de todo aquilo que eu senti, ou que achei. eu sei. Por exemplo, eu estava aqui, tinha aqui até uma outra pergunta para te colocar, e até é neste sentido, que é, por exemplo, às vezes, alguém que idealizou casar numa cerimónia de exterior ao meio-dia, e tu Uhum. sabes que naquele local onde a pessoa, ou que escolheste, ou que recomendaste, ao meio-dia, não vai funcionar. Não vai ser bonito esteticamente, vai ser desconfortável, não vai estar muito sol, não vai funcionar bem nas imagens, etc. Ou seja, o nosso papel de experiência também é corrigir e apontar, olha, não vai correr bem por isto, Claro. isto, isto, isto assim. É Portanto, é um isso, bocado por é dar aí. as deadlines, é explicar, olha, tudo bem, vocês querem assim, mas eu não o faria assim por estas razões. Com alguma, também alguma, não é com condescendência, porque eu acho isso terrível, e esta infantilização dos noivos é uma coisa que me faz muita confusão, mas com a clareza também de que as pessoas, imagina, eu dou sempre este exemplo, é a mesma coisa que eu ir a um stand de automóveis. Eu não. Certo, O meu marido não ama sabes. carros, o meu marido ama motas. Eu não sei distinguir, eu sei que os carros são pretos e brancos e enfim, um pouco mais do que isso.
Ora bem, eu vou a um stand de automóveis para comprar um carro. Não faço a mínima ideia de que carro é que eu quero, do que é que eu preciso sequer. Não me venham falar de cavalos, eu não sei, porque eu não sei do que é que me estão a falar. Eu só sei que eu preciso de um carro, eu vou ter que dizer para que é que eu quero o carro, o que é que eu quero obter com aquele carro e quais são as minhas intenções com aquele carro. E a pessoa tem que me ajudar e que me explicar. E se calhar vai dizer, olha, Rosário, essas intenções que tu pretendes, com 10.000 euros, se calhar não vais encontrar um carro. Se calhar vais ter que ir por ali, porque com esse valor e com esse teu orçamento, se calhar vais precisar de um carro nestas condições e não, se calhar não vai cumprir o teu objetivo. Eu preciso que a pessoa me explique isto, percebes? Não me É isso. infantilize, porque as coisas não de facto, não têm esse conhecimento e não têm essa expertise, nem nunca tive essa intenção. Repara, os noivos que vêm ter connosco, 90% é a primeira vez que estão a casar. Então, Claro. as pessoas vêm cheias de ideias às vezes, os meus noivos, vou-te ser muito franca, às vezes não vêm assim com tantas ideias, são pessoas muito ocupadas, e há aqui uma nota que eu depois também não quero deixar de fazer, mas a verdade é que as pessoas quando vêm ter contigo não sabem. Então, a tua obrigação é explicar de forma educada, de forma leve, muito leve, de forma amiga, porque as pessoas também encontram em ti alguma confiança, encontram em ti a pessoa que de facto não nos vai passar a perna, percebes? Tem que haver honestidade envolvida nisto, percebes? Agora, isto não quer dizer que tu infantilizes as pessoas. Agora, eu contigo estou aqui a falar de forma mais assertiva porque eu acredito que o público que nos ouve às vezes precisa de uma linguagem um bocadinho mais assertiva. Não é os meus noivos. E esta nota eu também quero deixar aqui, olha, sabes que agora aqui, fora um bocadinho este podcast, eu sempre trabalhei muito, desde miúda, e admito que aquilo que eu tenha tido e aquilo que eu tenho, pouco ou muito, não é só por sorte e bem ou mal, vem do lugar da minha responsabilidade, porque foi às minhas custas. Contudo, eu sou a pessoa com mais sorte na vida. Sabes? Eu tenho mesmo muita sorte. Eu tenho uma estrela que me guia, sabes? Quando a coisa está prestes a correr mal, eu tenho sorte, pá. Eu tenho que dar esse. Porque também, sabes? Não posso ser arrogante e dizer que, foi tudo porque eu conquistei. Não, vá. Eu tive muita sorte na vida. Eu tive sorte com as pessoas que encontrei, eu tive sorte com as pessoas com quem casei, eu tive sorte com as pessoas que me acompanham na Buquê de Lis, e eu tenho uma sorte imensa com os noivos que me aparecem na Buquê de Lis, porque tirando um episódio em 25 anos e um outro que me aconteceu e eu travei a tempo e disse: olha, vamos terminar o casamento por aqui, eu não vou avançar com o casamento, foi muito logo no início. Portanto, tirando essas duas, três, vá, porque houve uma outra circunstância também lá uns anos atrás que eu também declinei, tirando essas três circunstâncias, eu vou-te dizer, eu tenho, e são muitos casamentos que passam pela Buquê de Lis, eu tenho uma sorte gigante, sabes? Porque as pessoas que me aparecem aqui são pessoas desempoeiradas, são pessoas bonitas, são pessoas decididas, são pessoas muito leves, também têm os dramas delas, também chega aquele dia do casamento e também estão muito nervosas. Mas houve uma coisa, eu casei há 15 anos, estava farta de fazer casamentos e virei uma bridezilla um dia antes, portanto, e achava isso só ridículo, percebes? Então, toda a gente tem esse direito. Agora, eu tenho mesmo muita sorte, também tenho que deixar essa nota aqui, que se calhar para mim é fácil falar sobre as coisas, pá, porque também a verdade é que eu ao longo da vida foi-me calhando uma estrelinha da sorte e o pessoal com quem eu me cruzo, seja de backstage, sejam os meus noivos, são pessoas de facto que eu estimo muito e a maioria delas que levo para a vida, que se eu estiver aflita, sou capaz de dar uma liga dela para pedir isto ou aquilo, porque a pessoa está nisto ou naquele lugar e a pessoa rapidamente está ao meu lado. Portanto, também que fica aqui a nota que às vezes também é preciso ter sorte, percebes? Adianta muito tu seres muito formado, fazeres muita formação, fazeres muito investimento, trabalhares muito, se não tiveres também ali uma estrelinha, pá, eu acho que às vezes também é um bocadinho arrogante aquele lugar também de coach de que tu queres, tu consegues, vai lá, trabalha que tu... Sim, claro que sim, mas... Atenção, é preciso ter sorte e eu tenho muita, eu tenho que ser muito grata à vida mesmo, porque eu tenho muita sorte com as pessoas que se cruzam comigo. Boa. Olha, antes de passar para a próxima, só tenho mais uma pergunta. Era só dizer-te como é que estás de timing, tudo bem? Uma última Estou pergunta. bem. Tudo bem? Ótimo. Então, gostava de falar agora, para terminarmos, estamos a caminho do fim, sobre Destination Weddings. Uhum. Porque está em crescente evolução, potenciamos aqui Portugal como um local incrível para casamentos de destino, por variedíssimas razões. E eu gostava de te perguntar como é que estás a sentir, como é que estás a tomar o pulso aos casamentos de destino e, de certa forma, questionar-te se sentes, pelas experiências que tens tido, e se as tens tido, se os casamentos são muito diferentes e o que é que procuram os estrangeiros nos casamentos em Portugal. Então, sendo totalmente honesta contigo, a Buquê de Lis começou ano passado a ter em quantidade de casamentos de Destination Wedding e para o ano temos vários. Este ano já temos bastantes e no próximo ano talvez seja o ano da Buquê de Lis que temos mais casamentos de Destination Wedding, sendo que este ano e o ano passado foram os anos em que essa experiência foi muito mais séria, pelo tamanho dos casamentos, em termos de número de convidados, pelo budget dos casamentos, pela exigência dos casamentos.
sendo totalmente sincera contigo, é um lugar que eu ainda não estou totalmente confortável. Eu preciso de estudar muito sobre as coisas e sinto que eu não aceitei muito até o ano passado porque eu senti que ainda não era a pessoa ideal. Honestamente por isso. Procuravam-nos algumas pessoas, sobretudo amigos de amigos que viviam fora, e eu ainda não aceitava porque eu sentia que não era a pessoa ideal para isso por várias razões. Porque acho que tens que ter, eu para ter a entrega, repara, eu gosto muito de Portugal, não é se calhar o meu destino de fim de vida se eu o puder escolher, porque gosto muito do mundo, gosto muito de viajar e acho que o mundo é um lugar muito, muito incrível para ser visitado. Contudo, é uma cultura na qual eu nasci, na qual eu cresci, da qual eu me interesso, a língua em que eu leio, a língua em que eu sonho e a língua em que eu penso. Então, para mim, conhecer as pessoas que têm este mesmo know-how e esta mesma vida é relativamente fácil e interessante com todas as dificuldades que tem que conhecer pessoas. Quando começam a vir pessoas de sítios diferentes, com objetivos diferentes, com culturas diferentes, que sonham de forma diferente, que leem uma outra língua, cujos escritores e poetas provavelmente eu nem conheço, e isso é uma coisa que para mim é importante eu saber em que língua é que estas pessoas pensam e o que é que elas pensam e quem são os poetas e os escritores dessa língua, começa a ser um universo que eu me sinto aquele frio na barriga que eu penso, ok, é aqui que eu tenho que estudar e o meu fio da navalha é isto. Então, o que é que eu sinto? Acho que querem todas coisas completamente diferentes. Fico feliz, porque até há uns anos atrás eu sentia que alguns dos clientes que nos procuravam vinham para Portugal porque achavam que casar em Portugal era mais barato e isso era um universo que eu não queria para mim. Certo. Se essa era a escolha, então a mim não me interessava muito. E estes clientes que agora começam a procurar Portugal, procuram Portugal porque se interessam de facto por Portugal. Porque acham que Portugal é um país que está agora a ser descoberto, que não é ainda muito comercial, que tem boa comida, que tem boa música, que eu acho também, e boa música, a mim interessa-me muito que não seja só o fado, conhecem artistas portugueses, conhecem músicos atuais portugueses, conhecem um universo que de facto é muito interessante e que a mim me permite também falar uma língua e transformar o casamento deles em alguma coisa que seja de facto interessante. Isto é aquilo que os clientes que procuram Portugal, neste momento estão a procurar, com budgets relativamente aceitáveis, ainda que eu tenha a clara consciência que também é por uma questão de valor, porque aquilo que em Portugal é um bom budget, em Itália ou provavelmente no sul de França, que são um bocadinho os concorrentes de Portugal, os budgets serão o triplo, provavelmente, portanto sim, também é uma questão económica, contudo, não é isso que determina o casamento ser em Portugal ou não. São clientes que têm exigências diferentes, eu não acho que sejam nem mais nem menos exigentes, mas, por exemplo, se para um cliente português, para mim é inegociável que o catering seja extraordinário, porque em Portugal tudo se discute à mesa, é uma questão cultural. É verdade. É uma questão cultural, percebes? É assim, tu queres marcar uma coisa com os amigos, é um almoço. Tu queres ver a família, é um jantar. Então, a questão cultural e a questão da mesa para portugueses, que são os clientes mais exigentes a nível mundial com o catering, de facto, para mim, isso é o primeiro ponto em que eu vou pensar. Ok, onde é que eu consigo ter um catering, enfim, um bom catering que tem muitas nuances, não são todas exatamente as mesmas para os mesmos clientes. Mas para um cliente exterior, isso pode ser um ponto positivo ou não, percebes? Não é por aí o início de conversa, não começa por aí o início de conversa. O início de conversa começa pela experiência que vão ter em Portugal, o que é que Portugal lhes pode oferecer e aos convidados deles que os marquem para sempre. Provavelmente será o sol, provavelmente, em alguns casos, sobretudo os que vêm dos Estados Unidos da América e de países menos ligados a monumentos, será um bocadinho o Parque Temático Portugal, que tem os castelos, que tem os palácios e que lhes dá um bocadinho esse sonho do fairy tale e que lhes dá. São normalmente clientes muito exigentes que querem verdade, sabes? Não querem um castelo construído, não, querem alguma coisa que seja um bocadinho até decadente, Com história. personalidade, mas que tenha personalidade também, sabes? O meu cliente procura, eu estou-me a lembrar agora da Julie do Vinat, que vão casar em setembro e que inicialmente vêm todos dos Estados Unidos e da Índia. O irmão do Vinat é um dos diretores de Bollywood e de facto o know-how que eles têm é muito grande e a exigência que eles têm é muito grande e queriam casar inicialmente em Sintra. E depois, quando começaram a perceber o lado comercial, quando começaram a perceber que se calhar ali alguns detalhes não era exatamente a experiência real que eles queriam ir a uma tasca. Na altura que eu lhes perguntei, tentar-lhes explicar o que era uma tasca em Portugal. Se vocês querem uma tasca, porque vocês já foram a restaurantes com estrela Michelin, já foram não sei o quê. Então, Portugal é um sítio mais dos pescadores, percebes? Onde Claro. eles comem uns jaquinzinhos fritos, onde estão as pessoas a pescar e a vir ali, porque eles não é um universo que para eles é muito irreal, percebes? Então, quando começaram a perceber olha, por exemplo, eu não estive nessa visita, mas as minhas colaboradoras, que temos uma pessoa que só fala, é mesmo nativa de língua inglesa, esteve com eles 3 dias.
a visitar, a estar, a almoçar, não falaram de casamentos, percebes? Uhum, Por isso é uhum. que as festas a levá-los a uma tasca, levaram-nos a Matosinhos, enfim, levaram-nos a alguns sítios para eles perceberem do que é que estávamos a falar. Eles acabaram por ficar no Porto, estiveram em Lisboa também, enfim, foram uma série de circunstâncias e sítios assim um bocadinho inusitados e no fim das contas o que este cliente procurava era isso. Eles disseram, não, nós queremos que façam com os nossos convidados aquilo que fizeram connosco nestes 3 dias. É isto que nós queremos de Portugal. Então, o que é que o cliente procura em Portugal? Há muitos clientes, haverá de budgets diferentes, com universos diferentes e com necessidades diferentes. Acredito que quem vem para Portugal será por várias razões, entre as quais um país bonito, histórico, com carisma, pouco descoberto ainda e pouco explorado, e sim, também não ignorando esta parte, de que ainda apesar de tudo, o valor não é consideravelmente tão elevado para fazer uma festa destas, como por exemplo, em alguns locais da Europa, acredito eu. Rosário, obrigada. Chegamos ao fim. Não te consumo mais tempo. Não, eu espero que não ter falado mais, sabes? Não, deste-nos aqui muitos insights e a tua visão, e era isso que também que queríamos ouvir. Obrigada pelo teu tempo, foi um prazer Obrigada. ouvir. Obrigada, estou por aqui. Obrigada pelo convite mesmo. Obrigada. Sinto muito lisonjeada, a sério. Também que a pessoa sente um carinho importante ser convidada para um podcast. Eu acho que também é giro este formato de perpetuar em termos de áudio, não é? É aquilo que dissemos e que sentimos nesta época. Se calhar daqui a uns anos voltamos a Eu não encontrar. estou morta de vergonha das disparates que disse aqui, provavelmente, sabes? Provavelmente vai ser gerações. Olha que vergonha, olha o que a pessoa pensava nesta altura, que tonta. Mas é um bocadinho o meu universo neste momento, sabes? E enfim. De certeza que não vai acontecer assim. Obrigada Olha, pelo teu obrigada. tempo e um Obrigada mesmo beijinho. pelo convite. Um beijinho enorme. Obrigada. E este não é só o universo da Rosário, é o universo de todas as pessoas que vêm aqui semanalmente para ouvir o podcast sobre casamentos. E eu acho que vai ser muito giro podermos voltar daqui a uns anos e perceber o que mudou, o que manteve, o que ficou, o que se manteve, o que melhorou e o quanto aprendemos e crescemos enquanto comunidade. Despeço-me então de vocês dizendo que no Instagram estão fotografias da Rosário, passem lá para ver e deixo-vos com um grande beijinho, um abraço e até ao próximo episódio.